Pessoal, bom dia. Hoje eu queria falar com vocês sobre esse livro aqui, A Era do Capital Improdutivo, do professor Ladislau Dalbor. O professor Ladislau é professor dos cursos de pós-graduação na PUC São Paulo. Ele foi consultor da ONU, teve sua formação acadêmica toda na Europa, quando foi exilado durante a ditadura militar, e ajudou no Ministério da Economia de vários países do mundo. É uma pessoa extremamente preparada para falar desse assunto. E esse livro, lançado o ano passado, ele está contextualizado em um cenário de extrema dificuldade mundial. Hoje nós temos a crise ambiental, que envolve a destruição da água, do solo, das florestas e o aquecimento global. Temos o problema da desigualdade social crescente, e essa desigualdade está associada também ao desemprego e ao alto desenvolvimento tecnológico que nós temos hoje. E tudo isso associado gera um grande fluxo migratório, refugiados e tantos outros problemas sociais como violência, drogas e assim por diante. E por que o capital improdutivo se insere nesse contexto? Primeiro, o que seria capital improdutivo? É aquele dinheiro que se reproduz, que gera riqueza para aqueles que o detêm, sem gerar emprego, sem gerar trabalho, sem gerar nada. É apenas números sobre números. Esse capital, ele tem crescido muito e ele representa hoje a maior parte da riqueza mundial. Enquanto em outras épocas os meios de produção eram a grande riqueza do mundo, hoje é esse capital improdutivo, esse capital financeiro. Só para citar alguns números para vocês. Se nós dividíssemos hoje a riqueza, a geração de riqueza mundial, não aquela que existe, aquela que é gerada mensalmente por todos os habitantes da Terra, nós teríamos uma renda mensal de 11 mil reais por mês para cada habitante do planeta. Isso mostra que se nós quisermos combater as desigualdades, seria necessário transferir um pouco dessa renda. Não precisaria tudo. Se nós transferíssemos 10% dessa renda para aqueles habitantes que mais precisam, principalmente, imagine quantos negócios seriam gerados, quantos empregos, quantas atividades econômicas, como o PIB mundial poderia crescer. Falando em PIB mundial, enquanto o PIB do mundo cresce em média 1%, 2,5%, esse capital financeiro ele se reproduz em média a 5% ao ano. Um outro exemplo, nós tivemos o Acordo de Paris e, através de um esforço gigantesco envolvendo mais de uma centena de países, se tirou uma meta de levantar 100 bilhões de dólares para combater as mudanças climáticas e o aquecimento global. Só o dinheiro que está nos paraísos fiscais, ou seja, aquele dinheiro paralegal, aquele dinheiro que não está na contabilidade, né, dos países, que não paga imposto, que não é tributado, só esse dinheiro significa 200 vezes mais o que é necessário para combater as mudanças climáticas, segundo o Acordo de Paris. É por isso que eles negam, né? Você vê o Trump lá nos Estados Unidos, o Bolsonaro aqui, negando, por exemplo, os efeitos das mudanças climáticas, porque eles não querem gastar recursos para combater esse desastre. E é por isso que o professor Ladislau, no seu último capítulo, ele vai colocar a seguinte questão, a cronologia do desastre. Por que a cronologia do desastre? Porque se nós não fizermos nada e deixarmos esse capital gerenciar o mundo, nós vamos ter, os problemas vão se agravar e nós temos um tempo marcado para entrar num colapso total. Por isso é preciso mudar essa lógica. Então ele mostra no livro também um grande sistema de governança global que, através das grandes empresas que são financiadas por esse capital improdutivo e também através dos estados nacionais que são submetidos a essa lógica, porque aqueles que não se submetem, a gente sabe o que acontece, né? Invasão, guerra e assim por diante. Aqueles estados nacionais que estão submetidos a essa lógica, eles realizam uma grande transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos, como acontece, por exemplo, aqui no Brasil, através da dívida pública. Nós sabemos que metade do orçamento brasileiro vai para pagar juros da dívida pública, uma dívida que já foi classificada de ilegal, imoral, impagável, que não se aceita fazer uma auditoria para entendê-la melhor. Essa dívida pública, ela comprime o orçamento de tal forma que nós estamos aí agora à beira de uma reforma da Previdência desastrosa para poder sobrar mais dinheiro para pagar os juros dessa dívida pública. Além do que, cortes nas áreas de saúde, de educação, de assistência social e assim por diante. Então esse capital improdutivo, parasitário,
Ele hoje é a grande força mundial, segundo livro e dados e estudos do professor Ladislau e de tantos outros pesquisadores, e é ele que está levando o mundo a esse colapso, está colocando todos nós em xeque, porque para ele continuar se reproduzindo e gerando riquezas para aqueles que o detêm,